Olá pessoal, vamos agora nesta aula iniciar a temática formas de governo, prosseguindo aqui nas classificações de Estado. Quando a gente estuda formas de governo, o que se quer compreender, o que se quer responder é a seguinte problemática: de que maneira o poder é exercido dentro do território do Estado? Esse poder é exercido de forma temporária, é um poder exercido de forma vitalícia, há uma alteração entre as pessoas que exercem o poder? É isso que se quer saber. Quanto às formas de governo, primeiro a gente vai analisar aqui umas classificações mais antigas para depois a gente analisar as classificações contemporâneas. Quanto às classificações antigas sobre o tema, Aristóteles ele já se manifestava. Grande filósofo grego, né, que se manifestou em diversos assuntos em relação à teoria política, ele falava em formas de governo, dividindo essas formas de governo através de dois critérios, classificando através de dois critérios. Um critério numérico, quantidade de pessoas no poder, e um critério moral, ou seja, se era um governo que era exercido de modo a pensar no bem da maioria, no bem de todos, ou se era um governo pensado apenas em quem estava no poder. Daí ele estabeleceu a seguinte classificação: formas de governo pura. Para ele, haveria três formas de governo pura: a monarquia, governo de um só indivíduo; aristocracia, governo de um grupo; e democracia, governo de todo o povo. Monarquia, aristocracia e democracia. A monarquia, aristocracia e democracia eram formas de governo puro, ou seja, a monarquia era o governo de um só, pensando no bem comum, no bem de todos. A aristocracia, governo de um grupo, pensando no bem de todos, da coletividade. E democracia, governo de todo o povo, pensando no melhor para a coletividade. Porém, ele pensava que esses formatos de governo com uma pessoa, um grupo de pessoas ou uma coletividade pode se deturpar. E, de repente, o governo ele ter como prioridade, ter como objetivo apenas beneficiar quem está no poder. Aí ele falava em formas impuras, a saber, a tirania, a monarquia corrupta, ou seja, o governo de um só pensando em si mesmo, apenas em si mesmo. A oligarquia, a aristocracia corrupta, ou seja, o governo de um grupo que governa pensando em seus benefícios e não na coletividade. E a demagogia, quando a própria democracia se corrompe e quem está no poder, né, o povo está no poder, a coletividade, mas é uma coletividade que não pensa na coletividade, por incrível que pareça, mas está no poder pensando apenas nos interesses pessoais e com isso causando desigualdade, causando, enfim, todos os males aí da corrupção. Continuando essas classificações antigas, muito interessante também é o pensamento de Maquiavel. Maquiavel, ele pega essa classificação aí desenvolvida por Aristóteles e ele dá uma nova roupagem, né, trazendo essa teoria dos ciclos do governo. Para Maquiavel, na realidade, existem duas formas de governo, que é a monarquia e a república. A monarquia e a república, governo de um só e governo de uma maior quantidade de pessoas, a república. Dentro da república é que se pode falar de uma aristocracia e de uma democracia. O Maquiavel ele fazia a seguinte reflexão, levando em conta aquelas formas puras e impuras ditas por Aristóteles, trazidas por Aristóteles. Ele dizia que a princípio se partia de uma anarquia, uma concepção de uma sociedade anárquica, onde não haveria um poder, onde as pessoas viveriam num certo caos. Esse caos, que era muito prejudicial, fez com que o povo se unisse para escolher um governante, um monarca, mais ou menos parecido aí com aquela ideia que a gente já viu anteriormente, quando estava falando do surgimento contratualista da sociedade, né, por Hobbes, por exemplo. Então, ele tinha uma visão um pouco parecida. Então, olha, nos primórdios não havia uma configuração organizada da sociedade, havia uma espécie de caos reinante, porque não havia poder. Só que as pessoas perceberam que essa situação sem um poder era prejudicial e resolvem escolher dentre aquele grupo a pessoa mais indicada, a pessoa mais capaz, o líder, o rei. Então surge a monarquia. O rei, quando assume ao poder, ele assume com os melhores sentimentos, os melhores objetivos possíveis.
Então ele, com toda boa fé, ele governa pensando na coletividade, porque ele sabe a importância da função dele. Esse rei, quando morre, ele vai deixando seus descendentes que vão ocupando também aquele mesmo cargo. Só que quanto mais distante do primeiro rei, ou seja, quanto mais tempo se passa, quanto mais tempo se distancia daqueles tempos caóticos em que se iniciou a monarquia, os novos reis vão esquecendo das verdadeiras funções de um rei, vão esquecendo da importância de suas ações e vão esquecendo da coletividade. Os reis vão se desligando da coletividade e vão governando agora pensando apenas nos seus interesses pessoais. Aos poucos, com o passar das gerações dos anos, a monarquia ela vai se corrompendo e aí no lugar do rei, de um monarca, assume o lugar um tirano. A monarquia se transforma aos poucos em tirania e o rei agora passa a ser um rei autoritário que governa de forma corrupta, pensando só em si. A tirania comete muitas injustiças, muitas situações injustas, muitas dores à população, muita pobreza, enfim, a população vai sofrendo muito com a figura do tirano, daquele rei corrupto. Então, um grupo mais elitizado, um grupo com uma ascensão social maior, começa a perceber os males da tirania e não só começa a perceber, como começa a querer combater a tirania. Esse grupo se une e esse grupo derruba o rei. O rei tirano, o rei corrupto, sai do poder e assume agora uma coletividade o poder, a aristocracia. Com a aristocracia há uma divisão de funções, há uma divisão de tarefas, aquele grupo fica de uma forma harmônica exercendo o poder e governando o Estado. Só que com o passar do tempo também, as gerações vão mudando, os novos aristocratas vão substituindo seus pais e assim sucessivamente. E com o tempo, aqueles que estão no poder vão se esquecendo dos horrores que a sociedade sofria com o tirano, vão se esquecendo dos seus objetivos, ou seja, dos objetivos dos primeiros aristocratas, e vão começando a governar pensando só nos seus interesses próprios, só nos interesses daquele próprio grupo. E aí essa aristocracia que se corrompe, ela passa a governar apenas pensando nos interesses daquele pequeno grupo, e aí ela se transforma numa oligarquia. A oligarquia também é injusta, a oligarquia também causa sofrimento, desigualdade social, pobreza, abusos à grande população. Agora o povo mais uma vez está sofrendo nas mãos da corrupção e o povo começa a perceber que tem que mudar. Não basta, não tem que ser uma pessoa ou um grupo, tem que ser nós todos no poder. Então o povo toma o poder, o povo se mobiliza, afasta os oligarcas do poder, toma o poder e inicia a fase da democracia. Democracia, num primeiro momento, é tudo muito bom, porque a coletividade compreende os seus objetivos, compreende que tem que pensar no todo, que as decisões, as discussões têm que ser pensando na vontade do todo, né, naquilo que é melhor para a comunidade, a coletividade. Só que com o passar das gerações, com o passar do tempo, aquelas necessidades iniciais vão sendo esquecidas, aquela democracia vai sendo utilizada apenas para interesses pessoais, de quem está no poder principalmente, e aí vai se inaugurando uma demagogia, uma democracia corrupta. Para Maquiavel, essa democracia corrupta, ela começa novamente a necessitar de uma mudança estrutural, de uma ruptura. E isso acontece quando, em um determinado momento, retorna-se à monarquia, né? A demagogia, claro, ela vai gerar uma época de muita insegurança, de muito problema, assemelhando a monarquia. Só que não vai haver anarquia como houve no início. Não vai haver aquela situação anárquica. Vai continuar com demagogia, uma desestruturação social muito forte. E aí vai haver a necessidade de retomada do governo por uma pessoa só, de um monarca para pôr ordem na casa. Essa teoria dos ciclos de governo é uma teoria, claro, desenvolvida por Maquiavel em algumas análises históricas dele. Ele entendia que isso era uma tendência muito forte na humanidade, sempre haver essa modificação, esses ciclos políticos na história, e que se a gente parar para pensar bem, é uma verdade, claro, com algumas adaptações. E a gente vive isso muito, né, em nossos tempos atuais. A gente está ali entre uma oligarquia e uma demagogia em tempos atuais. Por quê? Porque, de fato, quem está de fato no poder, quem está verdadeiramente no poder no Brasil,
são as mesmas elites que estão aí desde a época da colonização. As mesmas famílias com as mesmas origens estão no poder. Claro, uma ou outra pessoa que ascende ao poder sem uma tradição, sem uma tradição familiar, mas são raros. A grande maioria, as pessoas que estão no poder, e eu cito poder, não é só poder político através de votos, poder de uma maneira geral. Quem ocupa o poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, parte de uma elite brasileira. E essa elite brasileira é a mesma elite de sempre. Né? O poder judiciário, apesar de não ser por votos, ser por concursos, obviamente, mas quem tem condições de passar no concurso são as pessoas que têm as melhores educações, que são pessoas, via de regra, claro, tem exceções, via de regra que partem dessas famílias tradicionais, que partem da elite, que já tiveram pais, avós no mundo jurídico, por exemplo, e que mantém aquela tradição familiar. E isso, né, a gente traz a seguinte reflexão: será que a gente vive numa aristocracia ou numa oligarquia? Aliás, será que a gente vive numa oligarquia ou se a gente vive numa demagogia? Porque de fato o povo participa politicamente, mas quem decide verdadeiramente os rumos políticos de qualquer estado, e principalmente no Brasil, é a sua elite econômica, sim. Né? E aí, infelizmente, muitas pessoas começam, em tempos atuais, a bradar a bandeira da volta de uma monarquia, entre aspas. Claro que aqui eu não estou falando da monarquia propriamente dita, que a gente sabe que quem defende a instauração de uma monarquia no Brasil são pouquíssimas pessoas, são pouquíssimas mesmo, raras as pessoas. Mas eu não estou falando nem da monarquia, mas eu estou falando de uma supressão de uma democracia, de uma liberdade, através de um regime de governo chamado de autocracia, ou, de outra forma, ditadura ou totalitarismo, que são duas espécies de autocracias que a gente verá no futuro. Então muitas pessoas acabam defendendo essas bandeiras de autocracia, ou seja, de regimes sem participação do povo, como uma forma de resolver todos os males. Isso é um perigo gigantesco, né? Porque a diferença entre uma demagogia e uma ditadura é que na ditadura não tem liberdade de imprensa. Sem liberdade de imprensa, não há notícia dos crimes que ocorrem com a gestão da coisa pública, como ocorre na demagogia. É melhor uma demagogia com liberdade de imprensa sendo tudo notificado do que uma aristocracia, do que uma ditadura, um regime ditatorial que fecha os olhos, que a imprensa tem que fechar os olhos para o que está acontecendo, para a corrupção, para etc. E aí a população não toma conhecimento. Então cuidado quando aparecem aqueles argumentos que em tempos de ditadura não existia corrupção. Cuidado, será que não existia corrupção? Ou será que a mídia não poderia notificar a corrupção? Então, a gente tem que ter sempre esse senso de criticidade. E isso é a demagogia, ela acaba sendo um ancro, um espaço muito favorável ao desenvolvimento de teorias de salvadores da pátria, né? De pessoas que, com um argumento muito fácil, muito simplista, dizem que tem como resolver todos os problemas. E criam diversos inimigos que inexistem muitas vezes, né? Inimigos que não existem, porque acaba-se com isso tentando despertar um sentimento de união em torno de um objetivo, e depois a população acaba perdendo sua liberdade, acaba perdendo toda a sua livre escolha, enfim. Isso é um caminho muito mau, mas Maquiavel ele já percebia muito claramente isso, né? Ainda na Idade Moderna, a época em que ele viveu. Ainda outra classificação antiga que a gente vai passar rapidamente é a de Montesquieu. Montesquieu ele falava, né, da existência de, na realidade, 3 formas de governo: a república, a monarquia e o despotismo. A república seria o governo do povo ou de parcela do povo. Então ele repetia o que, de certa forma, Maquiavel dizia, dizendo: olha, o governo do povo, totalidade das pessoas participando politicamente, ou de parcela do povo, democracia ou aristocracia, é o que a gente chama de república. Já quando o governo é de uma só pessoa, seguindo as leis, a gente chama de monarquia. Já quando o monarca se desvirtua das leis, quando o monarca ele é um monarca corrupto que só pensa em si, ele chamava de déspota, né? O despotismo. E aí que seria a figura da tirania que Maquiavel e que Aristóteles já falava também. Dito isso, a gente encerra essas características mais gerais das formas de governo, e na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre as classificações modernas.